costumam jogar um jogo. É para esconder os objetos valorizados do outro e, em seguida, dar pistas. O oponente confia em sua pista para encontrar aquele item. Um dia, porque sua mãe lhe deu um tapa, se transformou em um item precioso e se escondeu. Não esperava. Desta vez, mãe não conseguiu encontrar. Indiretamente se tornou o culpado por matá-lo. Esta história aconteceu há 9 meses. Laura cresceu em um orfanato desde tenra idade. Depois de se casar, porque se lembrou da saudade do orfanato no passado. Então, os 3 membros de suas famílias se mudaram para lá. Embora o orfanato tenha sido abandonado há muito tempo, queria reabri-lo. Queria ajudar mais órfãos, mas após vir aqui, acham seu filho adotivo Simon cada vez mais estranho. Simon costumava dizer ter outros amigos. Claro que Laura não acreditou. Presumiu que crianças tontas deveriam imaginar. Um dia, uma velha chamada Benigna veio até a casa. Alegou ser assistente social. Veio aqui com o objetivo de examinar a condição de Simon. Como Simon tinha AIDS, queria tratá-lo. O marido de Laura era médico, a rejeitou. Naquela noite, Laura acordou com um barulho alto. Seguiu o barulho e foi até o celeiro e encontrou Benigna se esgueirando aqui. Depois que Benigna viu Laura, correu. Laura assustou-se de todo o coração e acordou Carlos. Procurando uma volta, não encontrou Benigna. No dia seguinte, Laura viu Simon fazendo um desenho. Na foto estão 6 crianças. Simon diz serem todos os novos amigos que fez aqui. Disse que costumamos jogar jogos de caça ao tesouro. Isso significa que levarão embora seus objetos de valor e, em seguida, darão pistas. Por meio dessas pistas o item perdido pode ser encontrado. Jogou com Simon. Estava procurando quando Simon o encontrou. Documentos relacionados à sua identidade foram ocultados por Laura. Não queria que Simon soubesse que não era um filho de verdade. O repreendeu, mas Simon disse: um amigo chamado Thomas te contou tudo. Não é a mãe biológica dele. Sabia ter uma doença terminal que estava prestes a morrer. Laura disse. Simon deve ter ouvido a conversa entre ela e Benigna, além de confortar Simon com algumas frases. Nunca acreditou haver um homem chamado Thomas. Mas no dia seguinte alguns órfãos foram trazidos. Subiu e pediu a Simon que descesse e conhecesse seu novo amigo. Insistiu em fazer sua mãe ver o quarto de Thomas. Virou o bolo na mão de Laura. Laura deu uma tapa em Simon. Imediatamente se arrependeu. Não forçou mais Simon. Mas depois de um tempo ocupado no andar de baixo, Laura subiu as escadas e descobriu que Simon desapareceu. Procurou em todos os quartos, mas não encontrou nenhum sinal do menino. A partir deste dia, Simon desapareceu. Polícia iniciou uma investigação e soube que Simon foi adotado. Questionaram se eram os pais biológicos que Simon havia roubado, porque Benigna estava procurando por eles antes. Se tornou o assunto do suspeito. Naquela noite Laura ouviu um barulho de parede. Caminhou em direção ao som. Pressionou o ouvido contra a parede. Parecia que algo havia sido jogado no chão. Chamou Carlos para acordar, o barulho desapareceu. Meio ano se passou, não tem notícias de Simon. Até uma vez enquanto dirigia na estrada, veio uma mulher chamada Benigna. Saiu do carro para ligar para ela, um carro bateu e a matou. Mas agora Laura nunca veio ver sua situação. Correu em direção a uma cadeira de rodas esmagada pelo caminhão. Suspeita que Benigna raptou Simon. Estava preocupada de que a pessoa na cadeira de rodas fosse Simon. Puxou a carroça, puxou uma boneca familiar. Isso deixou Laura ainda mais convencida. O desaparecimento de Simon está certamente relacionado com Benigna. Foram com a polícia para a casa dela. Aqui, encontraram uma foto. Disse conhecer todos na foto, porque esta é uma foto tirada juntos quando crianças no orfanato. Mas a polícia disse a Laura que a senhora Benigna era enfermeira de orfanato. Foi apenas devido ao curto horário de trabalho que Laura não a reconheceu. E Benigna tem um filho, é o amigo Thomas que Simon costuma lembrar. Como uma criança deformada, ficou isolado. Ninguém sabe da sua existência. Brincadeira excessiva de outras crianças. Estava acidentalmente se afogando. A hora da morte foi quando Laura acabou de ser adotada. Laura disse à polícia. Thomas veio à sua casa no dia em que Simon desapareceu, disse a Laura. Perguntaram a todos que participaram da festa naquele dia. Disseram que não viram um menino mascarado. Por sentir falta de Simon, Laura sempre sentiu que havia alguém na sala. Gradualmente ela começou a acreditar no que Simon havia dito a ela antes. Nesta casa realmente existem crianças que ninguém pode ver. Encontrou uma cartomante famosa. Quando este homem veio, disse que viu 5 crianças que estavam muito doentes. Ouviu as crianças dizerem que querem prejudicá-los. Disse a Laura que esta casa é como uma encruzilhada entre 2 dimensões.
Os fenômenos anteriores se repetirão muitas vezes. Como esperar que outra pessoa descubra? Carlos sentiu que esta cartomante estava falando bobagem. Deveria interrompê-los e chutá-los todos para longe. Se Simon ainda estiver vivo, esta cartomante não vai ajudar em nada. Se Simon estivesse morto, não seria capaz de trazê-lo de volta à vida. São todas golpistas. Laura não queria desistir tão facilmente. Em seu coração, Simon era como seu próprio filho. Este amor não pode ser separado para sempre. Quando sozinho, imitou a cartomante tentando encontrar crianças na casa. Quando fez isso, a janela atrás dela caiu. Pensou no jogo de caça ao tesouro que jogava com Simon. Pensou que essa era a pista para ela. Abriu o armário sob a janela. Descobri que existem 5 bonecos. Debaixo de uma boneca havia uma foto. Foi a foto que Laura e Simon tiraram juntos. Procurou pelo álbum de fotos e encontrou o local. Nisto, descobriu uma rosa. Veio para o jardim de rosas. Encontrou um pedaço de pano. Seguiu a pista até o fim. Encontrou uma maçaneta. Virou a sala. Não conseguiu encontrar uma porta que perdeu uma maçaneta. Chegou ao armazém e descobriu uma porta muito pequena. Há também uma marca muito nova. Chutou a porta e jogou todas as malas para fora. Mas, além disso, nada mais. Mas na hora estava descansando. Havia algo na farinha. Pegou para ver ser um osso. Continuou a abrir outros sacos de farinha. Descobriu que o interior estava cheio de ossos. A polícia veio investigar e confirmar que os ossos pertenciam a 5 crianças. Laura conhecia estes 5 filhos. São os amigos de infância dela. Pensou que Dona Benigna os matou. Deve ser capaz de explicar por que Benigna estava no armazém naquela noite. Há outra razão pela qual Thomas morreu uma vez por causa da piada dessas 5 crianças. Então é possível que Benigna os matou para me vingar. Sobre o jogo de caça ao tesouro que Simon disse antes, foi tudo inventado por Benigna. Carlos disse que tudo isso era apenas especulação de Laura. Sentiu que o estado mental de Laura não estava bom agora. Quer mudar um novo ambiente para ela. Mudar temporariamente para outro lugar para morar por um tempo. Laura finalmente se comprometeu. Disse que este lugar tem muitas memórias, quer ficar por mais 2 dias. Carlos mudou-se primeiro para mudar a casa, e 2 dias depois ele viria buscar a Laura. Mas depois que Carlos saiu, Laura começou a tentar com as outras crianças. Depois de muitas tentativas, até que jogou o jogo que costumava jogar. Então veio um som atrás dela. Virou a cabeça e viu 6 crianças aparecerem. Parecem voltar à sua infância. Disse repetidamente 1, 2, 3 pessoas de madeira. Foram se esconder e Laura começou a procurar. Quando Laura seguiu uma menina até o supermercado, avistou a maçaneta da porta do supermercado, assim como a maçaneta que encontrou antes. Adivinhou ser provável que Simon estivesse no supermercado. Após procurar por um tempo, descobriu um pequeno buraco na parede. Pegou a maçaneta que foi encontrada anteriormente e conectou. Gentilmente girou um para abrir a porta. Atrás desta porta apareceu uma adega secreta. Chegou a este lugar. Sabia que esse lugar já foi onde Thomas foi trancado. Caminhou até a frente da cama e deu a Simon uma voz suave. Descobriu, Simon estava aqui. Abraçou Simon com grande alegria. No chão havia a voz das crianças. Simon deitou no colo dela e disse que esperava que pudesse ficar aqui e brincar com eles. Mas Laura queria trazê-lo para fora e continuou dizendo que Thomas e as outras crianças não são reais. Todos são ilusões, estão apenas sonhando. Disse a si mesma. Quando abrir seus olhos novamente, deixá-los desaparecer. Abriu os olhos novamente, a ilusão desapareceu. As luzes também se apagaram e não havia mais Simon em seu colo. Estava apenas segurando o travesseiro. Olhou em volta e encontrou uma falha quebrada na escada. Abaixo está uma criança morta há muito tempo. Se lembrou, o dia em que Simon desapareceu. Queria levar a mãe ao quarto do Thomas para brincar. Quando procurou por Simon, foi ao supermercado. Se lembrou que construiu 2 tubos de ferro sozinha. Foram aqueles 2 canos de ferro que bloquearam a porta de deixar Simon sair. O som de objetos caindo no chão. Era o som de Simon caindo escada abaixo. Não sabia da existência da adega secreta. Simon morreu de fome nesta sala. O tem encontrado. Esses não eram os resultados que queria ver. Não se atreveu a imaginar o que seu filho estava passando aqui. Laura tomou uma grande quantidade do remédio e adormeceu. Quando abriu os olhos, Simon ainda estava vivo e apareceu diante de seus olhos. Nessa época, os ex-amigos de Laura também a cercavam. Uma criança dizia, Laura já é adulta, como Wendy no conto de fadas. São como Peter Pan para sempre sem crescer. Laura e Wendy continuaram a fingir ser suas mães. Podem ficar juntos para sempre.